Olá, sejam todos muito bem-vindos, equipe Tutã. Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso evento desse final de semana. Estamos num grupo com 55 pessoas, temos bastante chances aí de trazer o título de maior equipe desse evento, que seria muito especial aí para todos nós, tendo em vista aí que é a primeira vez que a gente participa da Tutã, uma prova que já estava no nosso radar há muitos anos, e o ano passado nós só não participamos por causa da que também já havíamos planejado participar da Rio do Rastro Marathon. Então nós tivemos algumas pessoas da nossa equipe que estiveram ano passado, e o relato que eles trouxeram só nos fez ficar com mais vontade e ter a certeza aí de que esse ano de 2025 a Tutan estaria aí nos nossos planos. Pessoal, vamos dar uma olhadinha no Guia do Atleta. Espero que todos tenham lido. Lembrando que é obrigação do atleta fazer a leitura e ficar ciente de tudo o que cerca ali o evento. Então, desde a da localização, os horários, o cronograma do evento, os itens obrigatórios, o que você pode, o que você deve, então seus direitos e deveres como atleta, com relação à documentação, para que não aconteçam imprevistos, não aconteçam mal entendidos e a experiência acabe não sendo desagradável aí para todos, tá? Vamos entender também de que forma que o nosso grupo, que a gente vai se organizar durante o evento, porque nós estamos num grupo muito grande, dividido em vários pontos ali de hospedagem. Teremos o nosso churrasco no sábado, momento aí que a gente vai poder se encontrar, confraternizar, sem deixar de lado a importância, né, o cuidado e o zelo com a parte do grupo que vai correr no domingo. Então, respeito ali com um momento ali de descanso do pessoal que vão participar do churrasco, sim, mas precisam ter esse cuidado, esse equilíbrio para não comprometer a experiência da prova do dia seguinte. E no manual do atleta, ele fala um pouquinho sobre a região, não vou falar sobre isso aqui, e vou também o transporte ali para Penedo, acredito que não seja aí dificuldade para ninguém conseguir chegar até a cidade. Vamos aqui focar um pouquinho na programação. Então, quinta-feira, nós temos já parte do nosso grupo chegando na quinta-feira lá em Penedo. Retirada de kit a partir da 1 da tarde. Eu recomendaria a vocês. O evento ele tem a estimativa aí de receber 2.000 atletas inscritos, né? O que foi que nós temos ali pela lista de inscritos. Então, quanto antes vocês conseguirem fazer essa retirada do kit, melhor fica, vocês vão ficar mais confortável. E se tiver qualquer imprevisto ali na documentação, qualquer problema, ainda tem bastante tempo hábil aí para resolver a situação e pegar logo o seu kit. Então, da 1 às 6 na quinta-feira, entrega de kit para todas as distâncias. Na sexta-feira, que é quando a maior parte do grupo começa a chegar, retirada do kit a partir das 9 da manhã. E aí nós temos algumas palestras aí que a organização colocou, abertura da praça de alimentação, mesa redonda, apresentação. O congresso técnico, quem tiver interesse em acompanhar o organizador falando, sempre agrega alguma informação, mas eu acredito que com os nossos vídeos aqui, pelo menos a grande parte das dúvidas, do entendimento do percurso sejam respondidos, mas sempre agrega também se a gente ouvir a palavra de quem está ali na região, de quem montou o evento, né? Mas fica a critério de cada um. Ali é só acompanhar o horário e a distância que você está inscrito. Retirada dos kits, isso aqui sim é importante, acaba às 9. Então, quem vai acabar indo na sexta-feira depois do almoço, finalzinho da tarde, fiquem bastante atentos. Se perceber, se você já sabe que você não vai conseguir chegar, providencie a documentação que eu faço a retirada para vocês dos kits. Já estou com 2 aqui em mãos. E nós temos
aqui sim, bastante importante, 15 para meia-noite, a largada do pessoal do 100K. Nós temos o grupo que vai largar o 100K meia-noite. Nós temos o pessoal do 75 que vai largar às 4 da manhã, mas num outro ponto, porque o percurso do 75 ele é num sistema de travessia, e os inscritos no 75 irão pegar o transfer fornecido pela organização às 2 da manhã. Tá? Então a largada do pessoal do 100K, com certeza alguns estarão presentes, mas imagino que boa parte do grupo estará ali já descansando, né? Se preparando para acordar cedo no outro dia. Mas, pessoal do 100K, fiquem tranquilos que estaremos em alguns ali representando nossa equipe para torcer por vocês. Meia-noite largada do 100K, 2 horas, como eu falei, o transfer, o embarque ali na arena da prova para o pessoal do 75. Pessoal do 75 aqui, é importante vocês, muito cedo para tomar qualquer tipo de café da manhã, mas se planejem levar alguma coisa, algum alimento, porque a largada de vocês é só às 4. Descansar no transfer. Claro que a gente consegue descansar um pouquinho, mas o conforto ali é mínimo, né? A estrada, vão pegar uma estradinha ali de chão para chegar no ponto de largada, então acaba balançando ali um pouquinho, acaba sendo desconfortável. Largada do pessoal do 75 às 4 da manhã, essa sim acho muito improvável que tenha alguém para assistir, a não ser que alguém queira pegar o carro particular e ir até ali, e é bastante longe do nosso ponto de hospedagem. Então imagino que o pessoal do 75 irá largar sozinho, mas estaremos torcendo lá por vocês lá de baixo. 15 para 7, largada dos 42K, isso tudo no sábado. Nós estamos hospedados para o grupo, as 45 pessoas que estão ali nas 3 casas que eu reservei para nós. Nós estamos a mais ou menos 1,2 km da arena da prova. Então, se nós temos aí o alinhamento 6h45, por volta de umas 6h15 seria o ideal sairmos da casa. Não tem o porquê de chegar muito antes do que isso, para quem está hospedado mais perto. Algumas pessoas conseguem fazer isso um pouquinho mais tarde. 7 horas da manhã, nossa largada. Nosso grupo, acredito que começará a chegar ali por volta do meio-dia. Então, os mais rápidos do nosso grupo irão concluir a prova a partir ali de 5 horas de duração, e os que demorarem um pouquinho mais, por volta de umas 9 horas de prova. Então, entre meio-dia e 4 da tarde, eu acredito que todos do nosso grupo, dos inscritos nos 42, já tenham chegado. Os inscritos no 100K, estou prevendo ali em torno de 18, entre 17 e 20 horas de prova, então entre 5 da tarde e 8 da noite, e os inscritos no 75K para o nosso grupo, prevendo ali uma duração aproximada também entre 17 e 19 horas. Apesar da distância ser significativamente menor, os nossos atletas no 75 têm um ritmo um pouco mais lento do que os nossos inscritos no 100. Então o tempo de prova deles vai acabar ficando entre 17 e 19 horas, o que daria por volta das 9 e 11 horas da noite do sábado. Tá? Nós temos no sábado retirada de kit para o pessoal dos 12 e dos 21, para quem ainda não conseguiu pegar na sexta-feira, consegue retirar no próprio sábado, e o encerramento da retirada de kit até às 18. Então, das 10 da manhã às 6 da tarde, os que vão correr no domingo conseguem pegar o kit também. Com relação à programação, encerramento da prova, ok. Largada no domingo para o pessoal dos 12 e dos 21, 7 horas da manhã. Vou puxar um aquecimento com vocês. Então, se a largada é às 7, nós 6h15, para os que tiverem interesse, ficarem sempre como
uma recomendação, não como uma obrigação, mas por volta das 6h15 eu vou concentrar os que estiverem presentes e tiverem interesse em fazermos um bom aquecimento para permitir uma largada já com intensidade. Uma vez que a prova de vocês são duas provas que permitem ali uma boa dinâmica, será uma prova rápida. E o encerramento das provas, 11 da manhã os 12K, meio-dia os 21. Cerimônia de premiação, começa meio-dia e meia. Podemos esperar aí pelo menos 1 hora de premiação. É um tempo aí de segurança aí que é o que costuma durar em média a premiação dos eventos. Então 1h30 da tarde e depois disso estaríamos liberados aí para ir embora. A cerimônia eu entendo aí que nem todos ficarão, alguns vão optar por voltarem já pegar a estrada assim que terminarem, mas sei também que muitos estarão lá. Então, para os que ficarem por lá, procurem já deixar suas coisas ajeitadas na casa para a gente conseguir desocupar. Até as 2 horas nós temos que desocupar as casas. Então, depois da premiação, dá tempo da gente passar na casa, pegar as nossas coisas e aí sim cair na estrada. Ok? Festa de encerramento, para quem quiser ficar por lá, né? Fiquem à vontade. E é isso aí. Vamos ver se temos mais alguma coisa. Propaganda de parceiros. Os arquivos GPX, a organização vai disponibilizar na véspera do evento. Eles disponibilizaram o link para o Trail Connect, né, que é essa plataforma que eu uso aqui, inclusive, para fazer análise dos percursos. Mas quando eu venho em GPX para baixar e clico aqui, ele mostra que o organizador não habilitou, não está configurado para baixar o GPX. Então eu imagino que eles irão nos enviar pelo WhatsApp. Os percursos, fiquem atentos bastante aos pontos de hidratação. Isso aqui é muito importante para que vocês façam os seus planejamentos para poder dimensionar o quanto que você vai carregar de água. Se eu levo uma flask de meio litro, se eu levo 2 de meio litro, se eu levo o meu reservatório de costas, se levo um gel ou utilizo a estrutura da prova para fazer uma reposição energética. Então, pessoal dos 21 aqui, vocês só vão ter alimento na chegada, né? Então é água e isotônico durante a prova. Falo mais específico sobre isso quando eu estiver comentando sobre o percurso de vocês. Pessoal dos 42, nós temos aqui frutas no quilômetro 26, no quilômetro 19, mas também não temos nenhum ponto de alimentação, um salgado, alguma refeição quente. Então também levem em conta. Pessoal do 75 e do 100 terão acesso a drop bag. Os 75 são 2 drop bags, que é aquele ponto onde você pode deixar uma mochila ali fornecida pelo organizador com itens que você queira acessar durante a prova ou descartar também, né? Lembrando que itens obrigatórios, eles não podem ser deixados no drop bag. Itens obrigatórios, como o nome diz, você precisa carregá-los o tempo todo com você. E o pessoal do 100K que tem 3 drop bags. O nome aqui de cada distância, documentação, acredito que todos, a grande maioria, né? Eu sei que todos não, porque conversamos já sobre isso, mas a grande maioria já tenha enviado o termo de responsabilidade e o atestado médico. Isso vai agilizar muito na retirada do kit. Temos ali o mapinha de cada percurso. Fazendo um link aqui para os itens obrigatórios, nós temos a descrição aqui dos itens, assinalado em X o que é obrigatório, ou então escrito recomendado. Pessoal dos 9 e dos 21, não tem nenhum item obrigatório. Então, apesar de que o pessoal dos 21, altamente recomendado vocês carregarem ali a sua mochila com pelo menos 2 flasks, enquanto o pessoal dos 9
Os que forem mais rápido poderiam optar só por levar um copinho e utilizar a própria estrutura da prova. Como sim, façam com as suas mochilas de hidratação, carregando os seus flasks, já garantindo aí seu abastecimento. Mas não é obrigatório pela prova, tá bom? Com relação a itens ali de primeiros socorros para o pessoal dos 21, recomendo mais um antialérgico, no caso de uma picada de inseto, que pode sim, por uma reação alérgica, às vezes te tirar da prova, ali um espinho, alguma planta que te cause uma reação alérgica, e um remédio para dor, um analgésico, em caso de você sofrer uma queda, ter algum entorse que não seja grave a ponto de te tirar da prova, mas que acabe te deixando numa situação bastante desconfortável, um analgésico ele ajudaria bastante, tá? Então, pessoal dos 21, eu recomendaria levar pelo menos um comprimido de cada, coloca ali no seu bolso, coloca no seu cinto, na sua mochila, isso aí não vai ocupar volume nenhum. Com relação à alimentação, que eles colocam como obrigação, obrigatório, aí seria mesmo gel de carboidrato, já seria mais do que suficiente. Pessoal dos 42, 75 e 100 já muda um pouquinho, aí não vou entrar em detalhes, então cada um dá uma olhada aqui no que precisa compor o seu kit de primeiros socorros, mas é importante saber fazer a leitura dessa tabela. Fala sobre os tempos de corte. Tempos de corte. O tempo de corte, gosto sempre de ressaltar aqui que o tempo de corte ele não é feito para tirar da prova os corredores lentos. O tempo de corte ele é feito para tirar de uma prova os corredores que não estão preparados. Então a pessoa que ela se aventura numa distância que ela não tem experiência ou não teve treino, essa pessoa sim ela é tirada da prova. Ou então uma pessoa que está treinada, mas que por uma eventualidade ela teve uma perda de ritmo muito grande. Aí sim, o tempo de corte ele acaba filtrando e tirando essa pessoa. Vamos entender que se você tá, vamos pegar como exemplo aqui o pessoal do 100K. Você está treinado, você já tem experiência e você tem aqui 16 horas e meia para chegar. Parece muito 16 horas e meia para 70K, mas não vamos esquecer que o pessoal do 100K terá feito toda a parte alta ali do Parque do Itatiaia. E mais 30 quilômetros de subida no começo da prova, né? Então, não é um tempo absurdo ali, mas é um tempo muito folgado para quem está treinado e já tem experiência. Agora, se você teve uma entorse ali no meio da travessia da serra do parque, na parte alta do parque, você teve uma entorse, você já está no sacrifício, aí sim pode ser que você não consiga. E aí nessa condição, é melhor você parar até antes, na primeira oportunidade, você abandonar a prova, porque isso muitas vezes acaba te custando muito caro, e você insistir com uma perda de ritmo muito grande, só vai fazer com que você adie o seu sofrimento e ainda aumente aí o teu prejuízo. Porque você sabe que você, mesmo que passasse por esse corte aqui, você provavelmente não chegaria no próximo corte aqui nos 88. Tá? Então, tempo de corte, não se preocupem, não corram com ele na cabeça, independente da distância, independente se você está indo para os 12K sem experiência, ou então indo para os 12K com o objetivo mais de caminhar. Vocês terão 4 horas para fazer essa prova, então é super tranquilo, tá ok? Então tenham sempre em mente o porquê dos tempos de corte. E voltando aqui para o e-book, para o manual do atleta, temos o Kids, o drop bag, ele fala as especificações, a marcação do percurso, então a sinalização da prova. Essa flâmula aqui, ó, com fita refletiva no mastro. Então aqui ele já especifica que em média a cada 100 metros o percurso estará sinalizado. Fita zebrada para indicar onde você não deve ir. Então a fita zebrada não é a tua faixa de chegada. Não cruzem a fita zebrada. Observou a fita zebrada ali, ela mostra onde você não deve ir. E a fita fluorescente
fotoluminescente aqui, que é para o pessoal que vai correr no período da noite, que aqui a própria lanterna acaba refletindo e facilita a visualização. Rede de comunicação da prova, bag. Durante a prova, o que fazer, né? De manter o chip da cronometragem, aqui sem novidades. Aqui é interessante esse ponto onde ele fala cobertura de celular. Então ele fala que os percursos quase em sua totalidade não têm cobertura de celular, mas podem haver sinais, pontos de sinais. Então tem essa aqui sobre sinal de celular. E estacionamento. Não teremos estacionamento dentro do evento. Então a cidade de Penedo ela é bem pequena, o centrinho. O estacionamento que tem ali próximo ele é pago. Então eu recomendaria que todos fossem para o evento mesmo a pé a partir das suas hospedagens. Quem insistir, quiser por algum motivo qualquer ir com o carro, ali realmente vocês vão ter um pouquinho de trabalho para estacionar. E também não sabemos se esse estacionamento ele vai comportar toda a demanda, uma vez que o evento está contando aí recebendo aproximadamente 2.000 atletas. De recomendações gerais sobre o evento era isso. Espero que todos estejam aí bastante na expectativa, estejam empolgados, porque isso daqui é o que nos motiva e o que nos faz ter forças para treinar no dia a dia. Então não faz muito sentido o treinamento de corrida, ele é um treinamento monótono, ele é um treinamento repetitivo, ele cansa, nem todos os dias nós estamos com vontade de correr, mas nós fazemos realmente por uma questão de comprometimento, de disciplina, e porque a gente sabe que nesses momentos onde a gente vai para uma prova, é onde a gente coloca à prova tudo aquilo que nós fizemos, é onde a gente consegue colher o resultado, é onde a gente consegue ter a recompensa de todo aquele esforço, é onde a gente confraterniza, é onde a gente fortalece nosso espírito de equipe, de amizade. Então eu espero que todos estejam aí tão empolgados quanto eu para participar desse evento, que é a primeira vez que a gente participa, mas eu tenho certeza que é um evento que a gente vai ficar com vontade de voltar e tem tudo para crescer e daqui a pouco tempo a Tutã se tornar também um dos grandes, brigar não, né, porque isso acaba fortalecendo o esporte, mas a Tutã ela figurar ali como das principais provas também do calendário nacional, tá certo? Então, uma ótima prova a todos, nos falaremos pessoalmente ainda, mas já deixo aqui de antemão, uma ótima prova, que seja uma experiência muito, muito, muito satisfatória e que a gente saia de lá mais forte do que a gente está chegando, tá certo? Valeu! E agora vamos para as análises dos percursos de forma individual. Vou começar aqui pela turma dos 11K. Inicialmente o percurso que foi divulgado que eram 9 quilômetros, depois eles aumentaram para 11. Vamos entender o perfil desse percurso, o que nos espera, tá? Então é um percurso que ele tem um total de 11 quilômetros de extensão, está com 450 metros de ganho de altimetria, esses 450 concentrados praticamente nos primeiros 6 quilômetros. Então dá para a gente observar pela linha aqui embaixo, pela linha de altimetria, como a prova ela tem uma inclinação praticamente constante da largada até o quilômetro 4.600. Depois nós temos um trechinho onde nós temos uma perda de elevação, um novo ganho, onde nós vamos atingir a parte mais alta da prova, aqui por volta do quilômetro 6. E depois do quilômetro 6, a gente já começa a fazer o retorno de volta ali para o centro de Penedo. Terminando os últimos 3,5 km, os últimos 4 quilômetros aqui, pelo mesmo caminho da ida, tá? Vamos lá, pessoal, vamos detalhar um pouquinho mais sobre esse percurso nosso aqui. Então, a prova ela tem um ponto de início diferente do ponto de chegada.
Temos uma distância aí de 500 metros, praticamente, entre o ponto de início e de chegada. Então, quando vocês largarem, logo no começo vocês já vão poder observar o pórtico de chegada também, que estará aqui à esquerda de vocês. Então, o ponto de início da prova começa aqui, na casa do Papai Noel. Começa já pela Alameda aqui das Mangueiras, a estrada principal ali. E aqui com 400 metros vocês vão avistar o pórtico de chegada. Os primeiros 3,3 km aqui, deixa eu afastar um pouquinho esse mapa. Vamos acompanhar aqui pela linha do mapa e eu vou riscar aqui pelo gráfico da altimetria. Então, do ponto de largada até o quilômetro 3,300, nós teremos tudo via em asfalto, tudo via pavimentada. Do 3,300 teremos um trechinho de estrada de chão. E aqui na altura do quilômetro 4 é onde o percurso de vocês ele vai se dividir. Então vocês vão continuar seguindo pela esquerda. Não se preocupem com relação à sinalização, com relação à rota, arquivo GPX que a gente usa nos treinos, porque como é um evento, como é uma prova, o percurso estará todo sinalizado, teremos placas, staffs ali para orientar todo mundo, tá? Então não se preocupem com essa questão da rota. Apenas foquem mesmo no esforço e no desempenho de cada um de vocês. Mas para ficar claro e facilitar ali o seu desenvolvimento na prova, que isso é muito importante, ter esse entendimento, no quilômetro 4 o percurso vai se dividir. Então todo esse percurso que vocês, esse trecho que vocês fizeram no começo da prova, de 4 quilômetros, é o que vocês farão quando estiver retornando já para a linha de chegada. Então tudo que vocês perceberem que estão subindo, porque serão 200 metros de ganho de altimetria nesses primeiros 4 quilômetros, serão os mesmos 200 metros de altimetria que vocês irão perder nos últimos 4 quilômetros de prova. Então já dá para ir preparando aí a cabeça para o que virá. Percurso dividiu. Ele continua dividindo ali o tipo de terreno entre pisos, entre vias pavimentadas e estrada de chão. E aí continua, aí nós começamos a ter um pouquinho mais acentuado o ganho de altimetria. Então do quilômetro 4 a subida ainda continua e vai até o quilômetro 4,600, onde nós temos aí nesses 600 metros mais 80 metros de ganho. Então essa subida ela vai ficar bastante íngreme. E na sequência o terreno dá uma suavizada. E continuando ainda por estrada de terra. Aqui quando chega no quilômetro 5,400, 5,500, vocês vão encontrar uma nova bifurcação de rota. Então é um trechinho comum que vocês vão fazer na ida e na volta. Vocês vão pegar aqui à esquerda e vão chegar no primeiro cruzamento de rio. A gente não sabe, não foi divulgado se esse rio vocês vão molhar o pé ou não. Mas a gente sabe que são dois trechos aí bem raso. Não precisa ninguém se preocupar se sabe nadar ou não, tá? A única situação que pode acontecer é de vocês molharem o pé, o que é uma experiência bem legal. Ou se vai ter algum outro tipo de recurso para vocês passarem direto mantendo os pés secos. Fizemos a travessia do rio aqui no quilômetro 5,700. Nós temos um trechinho de trilha, uma trilha pequena que vai dos 5,700 até o próximo travessia de rio aqui na Cachoeira de Deus, que é um trecho de 1 quilômetro. Então nesse 1 quilômetro de trilha, nós temos 86 metros de ganho e 107 de perda. Dá para a gente observar aqui que a primeira parte da trilha é uma subida bem íngreme, onde a gente chega na parte mais alta da prova, e depois é uma descida um pouco mais suave do que foi a subida, mas também tem uma inclinação aí, tem uma inclinação bem razoável, tá? Fizemos a travessia de rio. No quilômetro 7, os dois percursos se separam novamente, e aí nós começamos já o caminho de volta também por vias pavimentadas.
fazendo toda a descida até o ponto de chegada. Temos 450 de ganho, 450 de perda também, 11 quilômetros de extensão. Ela é uma prova muito interessante para quem está começando ou para quem busca velocidade, porque o tipo de terreno, né? Asfalto, vias pavimentadas, estrada de chão, são terrenos bem favoráveis para correr. O trechinho de trilha, para quem está iniciando no trail, vai dar aquele gostinho de experimentar a corrida em trilha, a sensação de passar pelo rio, contato com a natureza. Então aproveitem bastante o percurso, façam sem medo da distância. O tempo de duração da prova ele é super tranquilo, mesmo para quem fizer o percurso mais na base da caminhada. Então façam com a cabeça bastante leve, foquem somente em curtir o percurso, em curtir o evento. E depois dessa primeira experiência, eu sei que muitos vão querer repetir, né? Não necessariamente aumentando a distância, mas vocês vão querer vivenciar essa experiência aí que vai ser muito, muito especial aí para todos, tá bom? Então, desejo uma ótima prova a todos vocês e a gente se encontra tanto na largada quanto na chegada. Vamos lá para o percurso dos 21 quilômetros. Pessoal dos 21, todo o percurso aqui tracejado aqui na linha amarela, e aqui embaixo temos o nosso gráfico de altimetria. As linhas azuis, as barras azuis indicando o gradiente de inclinação do terreno. Quanto mais claro o tom de azul, menor a inclinação, quanto mais escuro, maior a inclinação. A largura da linha aqui indica se essa subida, esse gradiente, ele vai ficar presente por mais ou por menos tempo, por mais distância. Então já dá para perceber aqui que nosso pico de inclinação ele acontece perto do quilômetro 8, onde nós atingimos o ponto mais alto da prova aqui, na altitude de 880. Ela é uma prova que nós temos previsto 20,5 km com 1.200 de ganho. E pelo perfil da altimetria aqui, dá para a gente observar que é um ganho bem misto. A prova ela oscila bastante, subidas e descidas, mas nós temos um predomínio no ganho de altimetria até o quilômetro 13,5. Então nós poderíamos, com relação à altimetria, dividir essa prova em 2 blocos. Até o quilômetro 13,5, onde nós temos concentrado já 1.017 metros de ganho, com 600 de perda. Então dá para a gente também perceber pela quantidade da perda de elevação que teremos bastante momentos aí de descida. E depois, praticamente aqui o terço final da prova, do quilômetro 13,5 à linha de chegada, nós temos 211 de ganho, com 630 de perda. Vamos entender esse percurso aqui. Rota dos 20, dos 21. Início igual do pessoal dos 11 km. Então nós temos os primeiros 4 quilômetros, os primeiros 3,5, primeiros 3,5 km da largada até o 3,5, todinho 100% em vias pavimentadas, com ganho de altimetria. Então nós temos 200 metros de ganho com 75 de perda. Esse daqui, quando vocês estiverem correndo, pode ir observando que será exatamente o mesmo trecho que vocês vão pegar no caminho de volta. Então os primeiros 3,5 serão os últimos 3,5 da prova de vocês. E vai ficar claro, porque vocês vão passar por ele, o quanto que vocês vão conseguir, o quão rápido será o final da prova. São 3,5 km praticamente de descida, tá? E ali todos terão condições de desenvolver uma boa corrida, tanto pelo tipo de piso, quanto pelo perfil do relevo. Associado a isso, aquela vontade de chegar, aquele desejo de conseguir buscar, para quem vai com objetivo mais competitivo, de buscar mais uma, duas
colocações ou de não deixar ser alcançado, porque esse momento aqui da prova vocês vão poder observar bastante alternância ali em posição. Porque quem tiver mais cabeça para suportar, porque o corpo estará cansado, todo mundo terá feito bastante força aí, a prova ela vai favorecer uma intensidade bem bacana. Eu vou falar já o porquê que essa intensidade, porque que a gente vai conseguir colocar bastante intensidade. Tá? Então quem tiver mais cabeça para suportar o cansaço do corpo vai conseguir se dar muito bem nesse finalzinho aí da prova. Quilômetro 3,5 o percurso se divide, ainda aí já por estrada de chão, mas ainda num terreno um nível técnico bastante tranquilo. E aqui mais para cima a gente começa assim, depois do primeiro cruzamento de rio, que vai acontecer aqui no quilômetro 6,5, e nós não sabemos se esse cruzamento de rio ele vai se dar por uma ponte. É no segundo cruzamento de rio que a gente não sabe ainda se será necessário molhar os pés. E depois desse primeiro cruzamento de rio aqui no quilômetro 6,5, a prova ela começa a ter um perfil mais misto entre estrada de chão e trilhas. Nós estamos ali colado, né, no Parque do Itatiaia, Serra da Mantiqueira, que tem aquele perfil de pedras, aquela vegetação de altitude. Porém, esse trecho aqui que nós vamos correr aqui na Serra do Alambari, ele tem um perfil muito mais para Mata Atlântica, então aquela vegetação muito mais com raiz, com árvores um pouquinho mais altas do que com arbustos e pedras que nós encontramos na parte ali do parque. Tá? É um tipo de terreno que a gente está bastante acostumado a treinar, e o clima, a previsão do tempo aparentemente estará bem favorável aí para conseguir desenvolver velocidade. Cruzamos o rio na altura do quilômetro 6,5. Nós temos do quilômetro 6,5 ao quilômetro 8 o ponto da prova onde nós teremos o maior ganho de altimetria acumulado. Serão 260 metros em 1,5 km. Então, tudo aquilo que você conseguiu desenvolver de ritmo forte até o quilômetro 6,5, que seria o recomendado, vocês saírem sem medo de fazer força na prova, usem os bastões se sentirem a necessidade, se perceberem que o bastão vai ajudar na manutenção do ritmo, porque quando eu falo aqui que o início da prova ele vai ser feito com uma intensidade forte, ainda assim a gente não pode esquecer que ele será predominantemente de subida. Então o bastão, ele nesses casos, para quem já tem um domínio da ferramenta legal, ele vai ajudar muito na manutenção da velocidade nos trechos que a subida fica um pouquinho mais íngreme. Nesse trecho do 6,5 ao quilômetro 8, aí nós já teremos uma inclinação com gradiente progressivo, e aqui é aquele momento de você cadenciar o seu esforço, de você aproveitar as mudanças no gradiente de inclinação e começar a alternar as diversas técnicas e as diversas técnicas de subida que a gente pratica. Então pode ser o próprio power hiking, pode ser a corrida, pode ser aquela corrida mais galopada, alternando com caminhada. O importante é que vocês façam uma leitura muito rápida do terreno e façam esses ajustes de uma forma muito ágil. Lembra que quanto mais suave é a transição entre os ritmos, entre as técnicas, menor é o desgaste energético do teu corpo. Então isso vai garantir uma longevidade maior na manutenção da intensidade. Quanto mais energia você gasta, às vezes nem compromete a velocidade, mas isso vai minando o seu corpo aos poucos e pode acabar custando caro um pouquinho mais para frente. Chegamos ali na altura do quilômetro 8, ponto mais alto da prova. Nós temos uma descida longa, que vai do quilômetro 8 ao quilômetro 9. É 1 quilômetro de descida com 164 metros de perda. Então é uma descida bastante íngreme.
que aqui seria bastante interessante vocês começarem a descida recuperando um pouco as pernas e depois, assim que sentir que o corpo está respondendo, está voltando, aproveitarem para desenvolver um pouquinho mais do ritmo. Chegou lá embaixo, temos uma outra subida, também de 350 metros com 60 de ganho. Detalhe que essa subida aqui, esse trecho que vocês vão subir na altura do quilômetro 9, ele será repetido quando vocês estiverem voltando na altura do km 14, tá? Então também aí já vocês conseguem já se preparar mentalmente e na volta já sabe o tipo de terreno que vai enfrentar. E aqui o percurso ele vai fazer um 8. Então vocês vieram por esse lado, nesse próximo cruzamento vocês vão se manter à direita. Não se preocupem com o GPX, percurso, como todo evento a gente espera sempre poder contar muito com a marcação, com as placas, com os staffs. Tá? Então não se preocupem em ficar acompanhando essa rota pelo relógio, porque muitas vezes acaba mais confundindo do que ajudando. E lembrando também que o GPX, ele, por mais que eles divulguem como um GPX oficial, eventualmente a organização pode acabar fazendo alguma alteração de última hora, e se você quiser se guiar exclusivamente pelo relógio, você corre o risco sim de sair do percurso da prova. Então, chegamos aqui no quilômetro 9,400, aí nós temos um trecho, uma boa descida, 1,3 km de descida, com mais 190 metros de perda. E o que chama atenção aqui é que desses 190 de perda, quase toda a perda ela acontece do quilômetro 9 até o 10. Então, está concentrado aí em 1 km, quase 200 metros de perda, mas uma descida bastante forte. E aqui eu recomendaria o mesmo da primeira grande descida aqui depois do ponto mais alto da prova. Comecem de uma forma mais conservadora, vá sentindo o seu corpo e conforme o corpo for respondendo e você sentir que tem condições, aumente de forma natural a velocidade. Não faz sentido nenhum se afobar nessa descida com a preocupação de ganhar uma posição ou de não deixar ser ultrapassado, porque ainda tem muita coisa pela frente. Chegamos aqui na estrada Serrinha do Alambari, aí um terreno com nível técnico baixo, porém num perfil dente de serra com predomínio de subida. Então nós temos um trecho aí de quase 3 km, 2,8, com 309 de ganho e 80 de perda. E observando pelo gráfico aqui também da altimetria os gradientes, é um dente de serra que ele vai ficando progressivo, a intensidade fica progressiva. O recomendado aqui também, assim como naquele primeiro trecho da grande subida, é alternar bastante as técnicas, usar bastante aí os recursos aí que cada um tem, fazendo sempre uma leitura muito ágil do terreno. A tendência é nesse primeiro trecho aqui da subida vocês conseguirem, quem tiver mais perna, conseguir mais correr do que andar. E depois aqui na segunda metade dessa grande subida, aí realmente a utilização do bastão pode ser bastante útil, ou a mistura aí entre um power hiking ou os galopes. E uma vez que chegamos aqui no quilômetro 13,5, aí a prova começa a ficar bastante rápida, claro, para aqueles que tiverem perna, né? Começa a fazer a descida do 13,5 até o 16,5, onde nós temos o cruzamento de rio. Então, uma cachoeira aqui com uma vista bem bacana, bem bonita. E dos 16,5, 3,5 km, 4, até a chegada, tudo em via pavimentada. Então, o que nós podemos esperar desse percurso? Um percurso com um início e um final bastante forte, dois trechos no meio do percurso com um pouco mais de nível técnico, de dificuldade pela inclinação do terreno
e alguns trechos de trilha também, né? Misturados com alguns trechos de estradão, que vai dar um contraste e vai permitir uma recuperação, a desenvolver um ritmo um pouquinho mais forte, e um término de prova bastante forte aí também. Como toda prova, todo percurso de 20 quilômetros com um ganho aproximado de 1.000, a gente sempre pode esperar para um tempo médio de execução aí em torno de 3 horas. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas algo em torno de 3 horas de duração. Tendo esse número em mente, a gente pode pegar e traçar as estratégias ali de reposição de energia, né? Reposição calórica. Aquele gel 30 minutos antes da largada, para garantir um pico de energia. Para os que quiserem correr de uma forma mais competitiva, o aquecimento, que eu pretendo conduzir com vocês, tá? No domingo pela manhã. Isso vai garantir que vocês consigam sair já numa intensidade, num ritmo de competição, e não usando aí os primeiros 2 quilômetros para fazer o corpo entrar em calor, para aí depois começar a desenvolver. Tá? E a utilização aí de gel em 2 pontos, em 2 momentos da prova, um mais ou menos ali com 1 hora, entre 1 hora, 1 hora e 15, outro quando estiverem ali perto de 2 horas de duração. O terceiro gel não seria necessário. Alimentos mastigáveis, fica a critério de cada um, mas não será necessário. A hidratação, corram com a menor carga possível. Aproveite ali os pontos de hidratação para fazer um reabastecimento rápido. Quem optar por não parar nos pontos de abastecimento, aí sim precisa largar com um pouquinho mais de água, mas aí eu deixo a critério aí de cada um, da forma como se sente melhor, tá bom? Do mais, é só desejar uma excelente prova para vocês. Não teremos nenhum tipo de terreno, tipo de situação que não estejamos aí muito bem treinados. Aproveitem muito o percurso, o evento ele tem tudo para ser muito, muito especial. A região ela é muito bonita, apesar da gente não entrar no parque do Itatiaia, teremos ali vistas muito recompensadoras e estarei ali na linha de chegada torcendo aí por cada um de vocês, tá bom? Então é isso aí, valeu pessoal! Partiu falar dos 42K da Tutã? Vamos dar uma olhada nesse panorama geral do mapa, do percurso. Vamos dar uma olhada também no perfil do gráfico da altimetria. Então a sombra pink aqui, ela indica o perfil do terreno. E as colunas azuis aqui, as barras azuis, indicam o gradiente de inclinação. Quanto mais claro o tom de azul, menor o gradiente. Quanto mais escuro, maior o gradiente. Então o que a gente consegue logo de cara, só de bater o olho no gráfico da altimetria? Esquece o mapa, olha só aqui para o gráfico de altimetria. Nós temos um início de prova predominantemente plano. Nós temos depois na sequência um trecho, um perfil de dente de serra o tempo todo, com predomínio de ganho de inclinação. Então dá para a gente perceber que tem um sobe e desce constante, mas essa sombra rosa que tende a ficar cada vez mais alta, até atingir o ponto mais alto da prova, com 860 metros, 880 metros é o ponto mais alto, a altitude mais alta. Depois nós temos um trecho com perfil de uma descida longa, seguido por uma subida longa, a subida mais extensa da prova. Depois nós temos um trecho final, onde nós temos um de perfil dente de serra, mas ali com aquele aspecto mais de downhill, de descida. Certo? Visto o perfil do gráfico aqui da altimetria, vamos dar uma olhadinha no percurso da prova. Então, a rota dos 42 e dos 100 são as duas únicas rotas que da largada
a gente desce aqui de Penedo sentido a Dutra. Nós temos um início de prova muito rápida, onde da largada até o quilômetro 12.900, nós teremos essencialmente de vias pavimentadas, todo o início de via pavimentada, e alguns trechos com estrada de terra também. Retornamos ali para Penedo, muito próximo do nosso ponto de início, então com o quilômetro 13, né? Vamos arredondar aqui, com 13 quilômetros, onde nesses 13 quilômetros nós teremos 386 metros de ganho e 359 de perda. Então nós temos aí bastante equilíbrio entre o ganho e a perda de altimetria. E dá para a gente perceber que esse ganho está concentrado a partir do quilômetro 8. Né? Então aqui, pessoal, a recomendação é sair forte, aproveitando tanto o perfil do terreno, da altimetria, quanto o tipo de piso, para conseguir colocar o corpo realmente em condição ali, numa situação já de competição. Quando eu falo assim, colocar o corpo numa situação de competição, eu não estou nem me referindo se o seu objetivo ele é buscar a alta performance ou buscar o teu melhor resultado. É muito importante que quando a gente vá para um evento, essa mentalidade de competição, independente do teu objetivo, seja você consigo mesmo ou com o outro, ele seja colocado aí numa situação de prova mesmo, né? Vamos entender que é uma situação onde o teu nível de adrenalina, o teu nível de cortisol, ele sobe muito, e isso é muito favorável, porque são os hormônios de luta. Então isso favorece com que você consiga fazer numa situação de prova mais força e tenha tudo para ter um desempenho melhor do que em qualquer situação de treino, por mais intenção que você tenha quando estiver treinando. Então vamos fazer uma saída forte, esses primeiros 13 quilômetros sem medo de fazer força. Entenda que fazer uma saída forte sem medo de fazer força não significa ser precipitado e sair queimando a largada. Não vamos, a prova ela tem 42 quilômetros, estão divulgando como 40, 39.900, mas estamos aí na nossa cabeça fechada com 42. Então nós temos aí praticamente o primeiro terço da prova e muito favorável aí para desenvolver uma boa corrida. Retornamos ali para a região ali de Penedo, ali mais na área central da cidade. E nós temos aqui o mapa, a nossa área esquerda, o Parque do Itatiaia. E aqui mais na região central, onde concentra o nosso percurso, a Serra do Alambari. Então, enquanto ali no Parque do Itatiaia nós temos as maiores altitudes da região, com trechos de pedra, uma vegetação de altitude, então aqueles arbustos mais baixos, né? Aquele perfil já de serra mesmo, de grandes altitudes. Do lado que a gente vai concentrar o nosso percurso, nós já teremos um padrão, um perfil muito mais parecido com Mata Atlântica. Então os trechos de trilha, uma concentração maior de raízes, de uma vegetação mais alta, e os trechos de estradão também. Então ela é uma prova ali que muito favorável para a gente conseguir desenvolver um bom ritmo e acredito que não teremos nenhum ponto aí de surpresa, nada que não estejamos muito acostumados, por mais que a gente nunca tenha participado da prova aqui na região e não uma região que a gente também tenha feito nenhum treino específico, mas não seremos pegos de surpresa. Vamos voltar para o percurso aqui. Chegamos no quilômetro 13. Esse percurso ele começa aquele dente de serra com perfil de ganho. Então a gente vai recortando bastante aqui pela serrinha do Alambari e vamos atingir o nosso ponto mais alto no quilômetro 22,8, quase 23. Então nós temos ali 9,7 km com 820 metros de ganho para 421 de perda.
independente do nível técnico aqui, e a gente já sabe que em nenhum momento nós teremos um nível técnico muito elevado, nós teremos aí sim um misto de trilhas moderadas com estradão, mas independente do nível técnico do terreno, esse daqui eu consideraria como o momento mais crucial e estratégico da nossa prova. É onde a gente vai chegar no meio da prova e para que a gente consiga chegar bem e ter um ótimo aproveitamento, a leitura do terreno ela vai precisar ser feita de uma forma muito ágil. Então, a tomada de decisão entre o correr, o caminhar, usar o bastão, não usar o bastão, ela é muito importante para que você faça as transições de uma forma mais sutil possível, então garantindo uma economia de energia e uma manutenção do ritmo. Ele é um momento ali da prova onde quem se precipitar e quiser fazer muita força, corre o risco de ter uma perda de rendimento muito grande no terceiro terço da prova. E no quarto terço da prova, que seria o momento mais rápido, não ter perna para desenvolver o ritmo. Então, sejam bastante cautelosos nesse trecho, que vai do quilômetro 13 ao quilômetro 23. Procurem manter uma intensidade de esforço ali numa percepção 6 para 7. Percebeu que o corpo está chegando numa percepção 8, tira um pouquinho o pé, não é hora de queimar muito combustível ali. E isso vai garantir que a gente tenha uma segunda metade da prova com bastante qualidade. Chegamos no ponto mais alto da prova, quilômetro 23. Nós temos ali uma grande descida. Essa descida tem alguns pontos de ganho, sim, e alguns, inclusive, com um gradiente de inclinação bem significativo. Mas nós temos 2,4 km com 340 metros de perda. Então aqui é uma perda de altimetria bastante acentuada. Estamos falando aí de mais de 130 metros em média de perda por quilômetro deslocado. Então essa daqui é o momento em que começar a fazer uma descida conservadora, aproveitar os momentos onde a inclinação ficar um pouco mais suave e o seu corpo descansado, desenvolver ritmo. Depois nós temos mais um ponto de subida aqui no meio, que inclusive é um trecho de transição que nós já teremos passado mais do início da prova, tá? E aí nós temos a continuação dessa descida. Por que é importante a gente conseguir controlar bem e encontrar um equilíbrio entre o ritmo e ao mesmo tempo poupar um pouquinho as nossas pernas? Porque do quilômetro 25 até o 29,300, nós teremos aí a nossa maior subida em extensão da prova. Serão 4,2 km com 268 de ganho. 268 de ganho para 4,200 é uma inclinação bastante razoável, bastante ok. E pelo perfil aqui, nós vamos pegar estradão, dá para desenvolver um ritmo muito bom. Então aqui nós temos tudo para conseguir correr boa parte da subida ou ter mais predomínio de subida do que as caminhadas, ou ainda uma caminhada forte para aqueles que estiverem mais cansados. O bastão ele será muito útil nessa subida, só que a gente só vai conseguir desenvolver bem se você tiver, quando chegar aqui na altura do quilômetro 25, tiver feito a sua poupança ali de energia, não tiver queimado todo o seu combustível nos trechos anteriores. É uma subida onde eu acredito que nós teremos bastante trocas de posição, então muitas ultrapassagens vão acontecer por aqui e muita gente vai sair da prova mentalmente nesse trecho aqui, porque sabe que ainda tem mais 12 quilômetros e já vai estar com o corpo numa situação bastante de cansaço. Então é um momento para quem chegar com cabeça e energia, conseguir passar bastante, ganhar bastante colocação aqui, tá bom? Chegamos no quilômetro 29,5, nós temos uma descida longa,
1,5 km de descida com 130 de perda. Aproveitem o começo dessa descida para deixar o corpo respirar um pouquinho e assim que possível desenvolvam o ritmo sem medo. E aqui o último ponto mais crítico da prova seria do quilômetro 32,7 do 30,8 ao 32,7. É uma subida aí com quase 2 de extensão, 1,800, 216 de ganho, 73 de perda. É uma subida em perfil dente de serra, com ganho aí de mais de 100 metros, quase 120 metros aí, 12% de inclinação média. Então aqui não tem o que fazer força. Aqui é o momento onde você só precisa mesmo administrar os seus recursos para chegar no ponto do quilômetro 32,7 e ter perna para fazer um belo final de prova. Então seriam os nossos últimos 7 quilômetros com 250 de ganho, então nós teremos bastante pontos de ascensão, mas com 670 de perda. E lembrando que os últimos aqui do quilômetro, só para não me perder aqui, do quilômetro 37 até o final da prova, todinho em via pavimentada. Então é um outro momento aqui também que muitas ultrapassagens irão acontecer, porque aqui vai depender muito da condição que cada um vai chegar, com a cabeça que cada um vai chegar, porque todo mundo vai chegar bastante cansado nesse momento. Então quem tiver mais cabeça e condição de manter uma corrida contínua, eu não vou nem falar sobre velocidade, eu vou falar sobre realmente a manutenção do gesto da corrida. Quem conseguir encontrar um ritmo ali sustentável de corrida vai conseguir se dar muito bem. Então nós temos aquele trecho lá em cima da prova, do nosso percurso, a subida longa do 25 ao 29 e a descida, os últimos 3 quilômetros, eu vejo como 2 pontos da prova, onde nós teremos aí bastante mudanças ali na colocação. Não vejo isso acontecer no começo da prova. Acredito que os primeiros 13 quilômetros, todos os corredores dos 42 chegarão ali em condições de desenvolver os seus próprios ritmos. Então, no começo da prova, a tendência é que com 3, 4 minutos de prova já estejam formados os diversos pelotões, o pessoal da frente, o pessoal de trás e aqueles pelotões intermediários, e que nesses 13 quilômetros nós teremos ali, salvo as exceções do pessoal que queima muita largada, né? Nós teremos muito pouca alternância ali de colocação. Assim como o tempo final. Então, aqui vamos colocar, que tirando realmente o pessoal da liderança lá da ponta, vamos colocar aqui 90%, vamos tirar o pessoal da ponta e o pessoal da ponta de baixo, né? Então, os 10% das extremidades, 80% termine esses primeiros 13 quilômetros com uma diferença de tempo muito pequena, entre os mais rápidos e os mais lentos. Então, não se precipitem caso vocês forem ultrapassados, e também não se empolguem se vocês estiverem ultrapassando alguém, porque aqui nesse momento da prova está todo mundo dentro do mesmo balaio, tá certo? Estaremos juntos aí na distância dos 42. É uma prova que eu tô esperando aí um evento muito legal, uma experiência muito bacana para nós, que apesar de não entrar na região do Parque do Itatiaia, teremos aí um percurso muito, muito rico, tanto do ponto de vista aí da paisagem, da vegetação, como o próprio nível técnico também. Imagino que será uma prova rápida, claro, levando em conta uma prova de 42 quilômetros com 2.000 de ganho, mas ainda assim, dentro desse perfil, uma prova relativamente rápida. Comparado ali com Cambotas, para quem já teve a experiência, a oportunidade de ir, uma prova muito mais fluida do que Cambotas, mas não menos especial aí, ou menos recompensadora, tá certo? Então uma ótima prova a todos e estaremos juntos aí na linha de largada. Tchau, tchau.
Bora lá, pessoal do 75, os brutos aí que vão enfrentar o único percurso que vai ser feito em sistema de travessia. Vamos dar uma olhadinha aqui no perfil da prova de vocês. Então nós temos um percurso aí com 72.400, 4.300 de ganho e 5.600 de perda. Essa diferença aí, como eu costumo falar, né? Sempre, o percurso quando ele começa e termina no mesmo ponto, ele pode ter um perfil diferente de altimetria, mas o ganho e a perda ele sempre será o mesmo. Diferente de quando nós temos um percurso em sistema de travessia, onde aí sim nós podemos ter um perfil mais uphill, como um perfil mais downhill. O percurso da Tutan 75 km ele tem um perfil downhill. A gente começa num ponto mais alto e termina num ponto mais baixo. Gráfico de altimetria, isso fica bem claro, que a gente corre toda uma parte alta do percurso primeiro, desce um pouquinho, sobe de novo, desce bastante, sobe um pouquinho e desce bastante até terminar. Começamos aqui pela estrada de terra e nós temos os primeiros 16 quilômetros de prova 100% em estradão de terra. Vamos dar uma olhada o que nós teremos com relação a ganho de altimetria. Então, da largada até a portaria do parque, nós teremos aí 1.355 metros de ganho, 600 metros de perda. Então, aí sim é um perfil muito mais de subida do que descida. Em perfil dente de serra o tempo todo, e dá para a gente perceber pelo tom das linhas azuis aqui embaixo no gráfico da altimetria o quão variado será essa inclinação. Então, da largada até o quilômetro 13,5, esse dente de serra, sempre subindo, né? Mais subindo. E depois do 13,5 até o 16 é um trecho um pouquinho mais plano até chegar na portaria do parque. O início da prova de vocês, ele tende a ser uma prova, tende a ser um trecho rápido esses primeiros 16 quilômetros, por mais que tenha esse ganho de altimetria bastante acentuado pelo perfil do terreno. Então, dificilmente vai conseguir correr o tempo todo. Né? Estamos aqui Noema, Rosa, Luiz e Leandro. Então, dificilmente vocês vão conseguir correr o tempo todo, porque é muita subida. Nós estamos falando aí de basicamente aí 85 metros de ganho a cada quilômetro. Se a gente levar em conta que é basicamente 13 quilômetros com subida e o restante é plano, então estamos falando aí uma média de 100 metros de ganho por quilômetro. Isso é bastante elevação. Por outro lado, o nível técnico do terreno vai permitir que vocês consigam desenvolver uma cadência muito boa, muito interessante. Então, é um perfil ali de prova que a gente consegue desenvolver uma média ali de, vamos colocar assim, 9 minutos por quilômetro, entre 8 e 9 minutos o quilômetro. Isso, se a gente pensar 16 metros a 9 minutos, entre 8 e 9, estamos falando ali de mais ou menos 1h45, 2 horas para concluir. Não, um pouquinho mais, um pouquinho mais. 8, 80, 130. Estamos falando aí de 2 horas e 10 a 2 horas e meia, entre 2 horas e 10 e 2 horas e meia, para vocês chegarem na portaria do parque. Ainda assim, pensando numa prova de 75 quilômetros, com previsão na casa das 18 para 20 horas, ainda representa pouco, né? Pelo deslocamento, pela quantidade de deslocamento que nós teremos, representa pouco do tempo total de prova. Entramos no parque. Aí sim, já trabalhando numa altitude bem elevada, perto dos 2.500 metros de altitude, o nível técnico do terreno muda bastante. E aqui vocês terão bastante single track e bastante trechos com pedra. Não são pedras soltas, não são pedras pequenas. Para quem já teve a oportunidade de correr na Chapada, vai lembrar muito aqueles trechos
aquelas trilhas onde nós tínhamos grandes pedras. Em alguns momentos você consegue correr fora das pedras, em alguns momentos você vai precisar pisar nas pedras, será mais interessante e será mais econômico. Então, do quilômetro 16 até a saída da serra da parte mais técnica, até o quilômetro 40 mais ou menos, nós teremos aí 23 quilômetros com 1.200 de ganho e 2.100 metros de perda de elevação. Então dá para a gente observar nessa parte escura aqui do gráfico da altimetria, que é um perfil bastante sobe e desce, mas com predomínio de perda de elevação, tirando aqui do quilômetro 31 até o 33, que nós teremos aí uma bela de uma escalada, um gradiente bem acentuado de inclinação, e depois uma descida longa, até terminarmos esse trecho mais técnico da serra. Esse segundo trecho aqui, vocês já estarão trabalhando com uma exposição à altitude, mas o que agrava aqui mais com relação à altitude não é o efeito da altitude em si, porque 2.500 metros não é comum de sentir nenhum tipo de efeito da altitude, como náusea ou dor de cabeça. Mas vocês vão sentir que pela altitude e pelo tipo de vegetação, aquela vegetação de altitude, arbustos mais baixos, a exposição ao vento e ao sol ela fica muito grande. Então, como vocês vão largar às 4 da manhã e vão entrar na serra, nessa parte alta do parque, lá por volta de umas 6h30 da manhã, vocês devem pegar ali todo esse trecho de 23 quilômetros, pelo menos aí até o depois do almoço. Então, pico térmico vocês vão acabar pegando ainda nessa parte lá em cima do parque, ok? Passado o quilômetro 40, o nível técnico do terreno muda bastante, ele continua descendo, então aqui nós temos o predomínio mais de estradão de terra, trilhas com perfil muito mais mata atlântica do que as vegetações de altitude que nós enfrentamos ali na parte alta do parque. Temos um trecho de ascensão que vai do quilômetro 48 até o 57, então é uma subida longa, descendo ali já para a região de Penedo. Então nós temos 16 quilômetros com 1.200 de ganho e 1.000 de perda. É muito parecido com o perfil de altimetria que nós tivemos ali no começo. Perfil não, né? Mas a quantidade. O perfil aqui é diferente, porque primeiro nós descemos para depois subirmos, enquanto no começo da prova foi um perfil de ganho o tempo todo. Mas dá para observar também a mudança, a variação no gradiente de inclinação, e isso faz com que você tenha que se ajustar, ajustar a técnica da subida, ajustar o nível de força de uma forma muito ágil, porque se você demora, ou você vai se desgastar demais ou você vai perder muito tempo. Então essa leitura muito ágil e essa mudança de comportamento muito dinâmica, ela será fundamental aqui. Vocês já estarão bastante cansados, a perna já vai estar bem cansada, e conseguir aplicar isso mesmo sob fadiga vai ser fundamental para vocês chegarem bem nesse quilômetro, na altura do quilômetro 59, e aí enfrentar esse quarto final da prova. O quarto final da prova, já passando ali pela região da Serrinha do Alambari e voltando já para a região de Penedo, aí sim é um perfil muito mais perda do que ganho de altimetria, mas ainda dá para a gente ver que nós teremos diluído em 15 quilômetros 570 metros de ganho para 1.700 metros de perda. Tá? Pessoal, é uma prova que ela tende a ser uma prova rápida comparada com outras provas técnicas, como a La Mission, por exemplo, porque apesar de um trecho de mais de 20 quilômetros
de terreno técnico. Nós temos outros trechos que vão permitir fluir e desenvolver um ritmo muito bom. Então, cabe muito assim a cada um de vocês conseguir ajustar muito o comportamento para cada momento da prova, administrar muito bem os recursos de alimentação, de hidratação, não ter medo de fazer força. Então, todas as vezes que a prova permitir que você desenvolva um ritmo melhor, ou aqueles momentos em que você tem um up no teu nível de motivação, que a gente sabe que nessas provas a gente passa diversas vezes por altos e baixos. Então, aproveitem esses momentos para desenvolver um ritmo mais forte, porque isso vai garantir, às vezes, meia hora, uma hora a menos no seu tempo final de prova. E isso, é claro, que além de te melhorar competitivamente, vai fazer com que você tenha um nível de desgaste muito menor. Então, todo mundo está indo para fazer, tenho certeza, que o seu melhor, e para conseguir mais chances, e para termos mais chances de que isso aconteça, não ter medo de fazer força, se colocar à prova, será fundamental. Nós estamos todos muito bem treinados, vocês vão chegar já tendo esse panorama do percurso e tenho certeza que farão uma excelente prova, ok? Então nos encontraremos, não conseguirei assistir a largada de vocês, porque vocês partem para o transfer às 2 da manhã, da quinta, da madrugada, né? Da sexta para o sábado, mas na linha de chegada nos encontraremos aí, se Deus quiser, tá bom? Um abraço. E agora chegamos na vez do percurso, na análise do percurso do 100K. Pessoal, antes de começar a falar sobre o percurso do 100 desse ano, vamos dar uma olhada no percurso dos 2 últimos anos anteriores, 23 e 24. Ele era uma prova feita no sistema de travessia, onde nós temos um ponto de início diferente do ponto de chegada. O percurso no perfil travessia, ele tem um agravante ali, um componente que aumenta o estresse fisiológico, que é a necessidade de você fazer o seu deslocamento. Normalmente as pessoas se hospedam ou elas estão concentradas no ponto de chegada, então existe aquele deslocamento todo no dia da largada até o ponto de partida. E por mais que tenha tudo auxílio da própria organização, isso acaba fazendo com que você tenha menos horas de sono, tenha um desgaste físico do deslocamento. Então o fato deles terem mudado o perfil de travessia para uma rota circular, isso vai ser muito favorável e tende a deixar a prova um pouco mais rápida, além do que algumas mudanças no percurso também vão favorecer essa prova mais fluida esse ano, tá? Então esse daqui é o perfil do ano passado, onde começava-se ali, lá embaixo já pela via de asfalto. Depois entrava-se ali acessando a portaria do parque, começava a trilha Rui Braga, que é uma trilha que vai ainda com nível técnico moderado, que vai levar até a parte alta já da região, onde ali sim começava o trecho mais técnico da prova, aquele perfil já de bastante pedra, single track, aquela vegetação vegetação de altitude, então mais exposição, né, ao clima, ao vento, ao sol, e bastante pedras também. Depois de cruzar toda a parte alta do parque ali, já saindo da região de Maromba, ainda fazia-se uma alça, já misturando trechos menos técnicos com estradão de terra, tudo, até chegar em Visconde de Mauá. Esse percurso aqui ele dava 4.200 de ganho aproximadamente, e era feito nesse sistema de travessia. O tempo dos campeões era em torno de 12 horas. Vamos dar uma olhada agora no percurso desse ano, como que ficou. Então a prova começa e termina ali em Penedo, né? Isso é muito, muito favorável para quem vai correr. Então nós temos um estresse fisiológico menor por essa questão do deslocamento. A largada será feita à meia-noite. Então, pessoa que teve uma boa noite de sono
ali da quinta para sexta-feira e conseguir cochilar um pouco na sexta-feira, não deve ter problemas com sono durante a prova, em nenhum momento. E vamos dar uma olhadinha nesse percurso. Ela começa com os 3 primeiros quilômetros em asfalto, rodando ali dentro ainda do distrito de Penedo. Depois ali por volta do quilômetro 3, acessamos uma propriedade particular, então uma porteira aqui por onde a gente cruza por uma estrada de terra, estradão de terra, durante aproximadamente mais 8 quilômetros, até chegarmos aqui na rodovia onde foi feita a largada das edições 2023 e 24. Então, dá uma olhadinha no perfil da altimetria aqui. Nós temos basicamente 11 quilômetros, onde uma mistura de basicamente asfalto e estradão de terra bem batido, bem bom de correr, com 138 metros de ganho e 131 metros de perda de altimetria. Ou seja, um percurso praticamente plano. É aquele momento que deve se soltar a perna. Podemos utilizar esse início, não vejo necessidade de se fazer um aquecimento antes de começar a prova, mas em 2 quilômetros todos já estarão correndo aí com uma intensidade forte e eu recomendaria que todos colocassem um ritmo forte, tanto pela questão de conseguir diminuir, né, o teu tempo final de prova, quanto para colocar realmente o seu corpo e a tua cabeça naquela situação de competição. Aqui os mais rápidos para os mais lentos não devem ter uma grande diferença de tempo final, né? Falando ali dos corredores, dos médios muito bem treinados, que é o caso da nossa equipe, para quem está indo. Então, em relação ao pessoal lá de cima da ponta e vocês, em 11 quilômetros, acredito que não dê uma diferença aí mais do que 10, 12 minutos quando eles chegarem nesse quilômetro 11. Vamos colocar talvez uns 15 aí para quem estiver lá na ponta. Depois temos um trecho de asfalto até chegar na portaria do parque, por volta do quilômetro 14. Aqui nós já temos, a partir da entrada da rodovia, um perfil mais de subida. Então vamos dar uma olhada só pelo gráfico da altimetria. De subida ininterrupta, nós teremos aí do quilômetro 11.200 ao 42. Então nós temos quase 31 quilômetros de subida, com 3.100 de ganho. Isso nos dá uma média aí de basicamente 100 metros por quilômetro, uma inclinação média de 10%. Tá? E aqui ele está colocando como uma perda de 976 metros. Às vezes algum problema de divergência aqui no GPS, mas talvez acabe somando sim, porque é uma subida com constante pontos ali de queda de elevação. Então pode ser que na somatória acabe dando isso. Mas nós temos aí o que chama atenção realmente essa inclinação média aí de quase 10%. E esse trecho todo de 30 quilômetros, nós temos basicamente o começo da subida, asfalto até a portaria do parque. Ele continua como asfalto até o início da trilha Rui Braga. Não, ele vem na portaria, ele continua como asfalto um pouquinho depois da portaria, e aí começa uma transição para estradas de terra, ainda bem tranquilo. E depois aqui por volta do quilômetro 22, nós temos o início, Cachoeira da Maromba. Nesse ponto aqui, nós temos o início da trilha Rui Braga. Aí sim o terreno começa a ficar um pouco mais técnico, mas ainda é bem diferente da parte alta do parque. É uma trilha ainda que em alguns pontos vai conseguir se desenvolver um ritmo bom. E a gente consegue perceber que daqui para frente nós temos pontos de inclinação, gradientes de inclinação maiores. Dá para perceber pela cor da linha aqui. Então, as linhas amarelas mais claras, um gradiente menor. E quanto mais próximo de um tom de vermelho aqui, maior o gradiente da inclinação.
Então nós começamos a ficar com um gradiente mais acentuado até a entrada lá efetivamente do parque, na parte alta do parque, que vai acontecer aqui na altura do quilômetro 39,740, que praticamente terminou a subida. É feito o acesso aqui do parque, já na portaria que dá acesso para a parte alta, e daqui para frente nós temos um perfil de terreno bem diferente, já com single track, bastante pedras, então uma exposição maior ali ao clima, e ainda para somar a esse fator aí, nós temos uma altitude muito mais elevada, então já trabalhando ali acima ali dos 2.300 metros, né? A entrada ali está 2.540, então ali o vento já sopra mais forte, o sol já castiga um pouco mais, não temos o efeito de altitude ainda, mas essa questão da exposição ao sol, ao vento, e ser tudo muito aberto, isso sim acaba sendo um agente bastante estressor. Já rodando na parte alta do parque, nós temos ali um perfil muito mais de perda de elevação do que ganho, mas é um trecho bastante técnico, então o que vai dificultar bastante o desenvolvimento de um ritmo. E aqui vale a pena trabalhar de uma forma mais conservadora. Atingimos novamente a altitude ali, a cota de 2.100, ainda dentro do parque. E aí a saída se dando ali perto da região de Maromba. Então nós temos aproximadamente aí 27 quilômetros de parque aí, de Itatiaia, trabalhando num terreno mais técnico, com 1.200 de ganho e quase 2.600 de perda. Então é um perfil muito mais de downhill do que uphill, mas pelo nível técnico do terreno, o deslocamento ele acaba sendo comprometido. E aí começa basicamente a diferença do percurso do ano passado para esse ano aqui, para essa edição, onde a gente começa a fazer o retorno ali para o distrito de Penedo. Então não chegaremos em Visconde de Mauá. E o perfil depois que sai ali do parque começa bastante estradão, um trecho em estradão, trilhas menos técnicas, com perfil muito mais de Mata Atlântica do que de Serra da Mantiqueira. Então aquela vegetação um pouco mais fechada, que acaba protegendo mais do sol. E se fosse o caso de temperaturas mais elevadas, acaba dificultando um pouco mais ali a ventilação, mas ainda assim com muitas áreas expostas por causa do estradão. E aí a gente chega na região da Serra do Alambari, já quando estiver próximo ali de Penedo, então a Serrinha do Alambari, onde nós temos ali trilhas também, estradão, e aí começa a mudar aquele perfil, o nível do terreno, o nível técnico vai ficando cada vez mais simples e a gente começa a retornar para a cidade de Penedo. Então nós temos aqui, por esse controle, uns 6.200 quase de ganho, 6.200 de perda. É o que foi divulgado ali pelo GPX da organização, né? Não sei se vai dar tanta diferença assim com relação ao percurso do ano passado, pode ser uma divergência ali mesmo de GPS, mas o que a gente pode esperar para essa prova, um início bastante rápido, uma subida inicial que ela tem uma progressão ali de dificuldade, então ela tende a ser uma subida que vai fluir bem. Eu acredito que dê para virar ali a uma média de 9 minutos por quilômetro, colocando em média 1 quilômetro pelo outro ali. Entre 9 e 10 minutos por quilômetro. Um trecho da parte alta do parque, onde tende a ter um deslocamento um pouquinho mais lento. E depois o terço final da prova, com um perfil mais rápido, né? Perfil mais rápido, analisando de forma isolada, mas levando em conta que isso vai acontecer a partir do quilômetro 70. Então é claro que a partir do quilômetro 70, o nível de aptidão ele já está bem
bem reduzido e vai depender muito aí da condição, como cada um chegar nesse ponto. Vamos dar uma olhada agora como que estarão distribuídos os drop bags durante o percurso, que são 3 que a organização vai disponibilizar, e vai ficar claro aí o porquê aí da sugestão de estratégia da divisão da prova nessas partes, dessa forma como eu falei. O primeiro drop bag ele estará na altura do quilômetro 39, então é exatamente aqui no final da trilha da Rui Braga, antes de acessar a parte alta e mais técnica da prova. O segundo drop bag ele estará na altura do quilômetro 68, então é quando também nós já terminamos a parte técnica e está chegando na região ali de Maromba, tá? Então na altura do quilômetro 68. E nós temos um terceiro drop bag que estará disponibilizado na altura do quilômetro 88. Além disso, nós temos pontos de hidratação na altura do quilômetro 11, no 21,5. Então, a altura do 11 é quando termina aquele trecho mais rápido da prova, onde todos conseguirão desenvolver um ritmo muito bom. O 21,5 é depois quando está no início ali da Rui Braga, então é um outro ponto estratégico para fazer a hidratação. No quilômetro 53, tirando o drop bag, que seria ali depois que veio a primeira grande descida ali da prova, então um trecho, uma descida bastante técnica, que apesar de perda de altimetria vai desgastar bastante. Depois nós temos o segundo drop bag no 68, quase 69, e aí um outro ponto de hidratação no quilômetro 78, 78,5, mais ou menos 10 quilômetros antes do terceiro drop bag, e um último ponto de hidratação no quilômetro 92, já quando estiver lá abaixo da cota 1000 de altitude. Já vai ter cruzado toda a serrinha do Alambari, que é essa região aqui. Então as trilhas já estarão bem mais tranquilas, mais suaves. Seria aquele último ponto mesmo de apoio antes de chegar em Penedo. Sugestão para a utilização do drop bag, eu vejo mais importância ali, talvez no primeiro do quilômetro 39 e no segundo do 69, onde no primeiro poderia colocar algum reforço ali, se perceber que a temperatura tá muito fria. Vocês vão largar meia-noite, então vocês vão entrar no parque provavelmente ainda no escuro. A tendência é que aquele frio da madrugada já tenha passado um pouco. Então começa a diminuir um pouquinho aquela ventania, né, do meio da madrugada. Por outro lado, estaremos numa altitude aí acima de 2.500. Então, talvez colocar algum reforço de roupa, e se necessário, fazer a troca. Acredito que não tenha nenhuma travessia de rio. Acredito não, nessa primeira parte da prova não teremos nenhuma travessia de rio. Então, vocês podem ficar tranquilos, porque chegarão todos com os pés secos. Teremos travessia de rio, possivelmente já no terço final da prova, ali quando estiver pela Serra do Alambari. Então, algum reforço mesmo de roupa. A parte de alimentação no quilômetro 39, ali a organização vai disponibilizar refeição quente, mas eu recomendaria que, por segurança, deixasse alguma coisa, algum alimento mais reforçado, e até o 39 vocês corressem de forma leve. Dá para trabalhar bastante ali com alimentos leves e gel de carboidrato. Ali para a entrada da serra, realmente aí seria necessário fazer um aporte calórico mais elaborado. Troca de tênis também não vejo necessidade de deixar nesse primeiro drop bag. Talvez no segundo drop bag, para quem costuma sofrer um pouquinho mais com os pés e quiser ter o recurso de um tênis reserva, se tiver sofrido muito ali nos trechos de pedra. E se não tiver, segue o jogo da mesma forma, tá? Reforço ali, né, com gel, com alimentos.
Então, tudo que você consiga diminuir a carga para carregar durante a prova. Os itens obrigatórios não são itens que tendem a ser muito volumosos ali, dá para a gente carregar, ter uma mochila bastante enxuta. Então, ser bastante estratégico na seleção ali do que vai levar para comer e tomar cuidado para não ficar levando nada em excesso é bastante importante para garantir uma carga menor na mochila, tá? E o restante são os pontos de hidratação ali da própria prova. Bom, do mais, desejar a vocês três, Vagnão, Bruno, Júnior, uma excelente prova. Tenho certeza aí que vocês estão mais do que preparados, tanto fisicamente quanto a cabeça. É uma distância que já não é mais novidade para vocês. Então, aproveitar bastante o percurso. Bruno já teve a oportunidade de encarar esses 30 quilômetros de subida o ano passado, né? Vagnão, Júnior ainda não, então será uma situação nova. Lamento não estar aí com vocês, mas estarei na torcida e quem sabe ano que vem a gente volta para lá e faz esse 100 de novo. Aí é a primeira vez. Tá certo? Então aproveitem bastante aí o percurso e a gente se vê na linha de chegada. Falou? Até mais, um abraço.